Irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Machadinho, também pelas nossas mídias sociais. Hoje celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Deus faz um convite a uma jovem chamada Maria, de uma pequena comunidade chamada Nazaré, lá na Galileia. Estava noiva, estava prometida em casamento de um homem chamado José. Essa história é tão conhecida por todos nós, mas celebrar essa solenidade é sempre celebrada no dia 25 de março, porque de hoje até 25 de dezembro somam-se 9 meses, né? Claro que não foi no dia 25 de março exatamente marcado, não é um fato marcado no calendário, mas a igreja colocou simbolicamente nesse dia para nos lembrar que essa gestação, ela teve o seu período normal, né? Ou seja, não é porque é o Filho de Deus que algo saiu da normalidade. O que saiu da normalidade foi justamente esse Deus querer assumir a condição humana. Isso que é anormal, né? Deus quis assumir a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa carne. E é interessante porque ao celebrarmos a Anunciação, nós estamos celebrando de fato a encarnação. O momento em que Deus assume a nossa condição humana. E para isso Ele conta com a colaboração, né, a participação de Maria e depois também de José, que nós celebramos agora no último dia 19, né? São José, esposo de Maria. Deus quer, Ele não precisa, mas Ele quer contar com a solidariedade humana para que a salvação aconteça. E aí, hoje nós ouvimos esses textos muito bonitos, né? Primeira leitura lá, tirada do livro do profeta Isaías, né? O rei Acaz está vendo os inimigos chegarem para guerrear, e ele sabe por que ele está sendo invadido, por que o país está sendo invadido. Ou seja, o rei permitiu que outras doutrinas, outros deuses fossem se misturando, e até ele foi esquecendo quem é o Deus de Israel, né? E aí, aqui, diante do profeta, né? O profeta diz: olha, pede um sinal para Deus. E ele diz: não vou tentar a Deus, eu não vou pedir sinal. Mas nós sabemos que Acaz, ele não pede sinal não porque ele acredita piamente em Deus, ou porque ele tem consciência de que não deve tentar a Deus, mas porque ele já está olhando em volta e já está vendo que o cerco está fechando, né? E aí, mesmo assim, Isaías, né, Deus por meio do profeta diz: olha, mas fique atento porque um sinal será dado. E o sinal é: uma jovem, uma virgem conceberá e dará à luz, e esse filho será chamado Emanuel, o Deus conosco. Bom, aqui a igreja sempre entendeu, né? Nós sabemos depois que Acaz, a esposa de Acaz, tem um filho, né? Teve um filho, Ezequias depois, né? Mas a igreja sempre fez a leitura dessa profecia à luz do Novo Testamento, né? Jesus é aquele Deus conosco, é o Emanuel, é aquele que vem para restaurar a humanidade decaída, é aquele que é o único capaz de ser o mediador entre nós e Deus, porque Ele verdadeiramente é Deus e Ele verdadeiramente é homem. Ele é o único que consegue ser a ponte entre nós e Deus. É por isso, meus irmãos, que é tão importante para nós a Eucaristia, porque nós temos acesso direto a este Deus que verdadeiramente pode nos colocar de novo em contato com Deus. E é por isso que a cada Eucaristia nós celebramos o quê? Celebramos a encarnação de Jesus Cristo. Celebramos o momento em que Cristo, no alto da cruz, se entrega totalmente como vítima pelos nossos pecados. É o que nós ouvimos na segunda leitura, a carta aos Hebreus, né? São Paulo dizendo: olha, é impossível eliminar os pecados fazendo os sacrifícios que nós fazíamos no templo de Jerusalém, oferecendo
bois, bodes, cabras. O único sacrifício que pode nos redimir e que nos redime de fato é o sacrifício de Jesus na cruz. E é o sacrifício que nós lembramos a cada Eucaristia, quando colocamos pão e vinho sobre o altar e pedimos a Deus: Senhor, que este pão e este vinho sejam verdadeiramente transformados no Teu corpo e sangue, para que nós, ao comermos deste pão e a bebermos deste vinho, possamos ser Cristo no mundo, possamos ser sinal do ressuscitado. E é por isso, meus irmãos, que celebrar esta solenidade hoje é lembrar que nós temos um compromisso com o Cristo ressuscitado. Nós temos um compromisso com esse Cristo que assume a nossa carne, assume a nossa fraqueza para nos dar fortaleza, assume a nossa fraqueza para nos dar salvação. E quando nós vivenciamos esse momento difícil em que nós não podemos participar ativamente da Eucaristia, muitos de nós estamos impossibilitados de entrar numa igreja, de participar ativamente da Santa Missa, de entrarmos na fila da comunhão, o Senhor nos convida a revermos o verdadeiro valor que devemos dar e muitas vezes não damos à Eucaristia. Eu tenho recebido muitas mensagens de paroquianos, pessoas que eu acompanho espiritualmente: Padre, como é difícil ficar sem Eucaristia. Padre, que dor não poder participar de uma missa, ter que acompanhar pelo rádio, pela televisão, pelo Facebook, pelo YouTube, e não poder estar aí, e não poder entrar na fila, e não poder tocar na comunhão, e não poder ser alimentado por essa comunhão. Muitas vezes nós esquecemos por que Ele veio e por que Ele quis se entregar dessa forma a nós, como alimento, para nos fortalecer. Este momento realmente está sendo um deserto para muitos de nós. Graças a Deus eu sou padre e presido a missa todos os dias, e tenho contato com a Eucaristia todos os dias, mas penso naqueles irmãos e irmãs que não podem estar aqui, para aqueles que por algum motivo também estão bem afastados dos sacerdotes, estão afastados da igreja, e que muitas vezes já se esqueceram do verdadeiro valor da Eucaristia e do verdadeiro sentido de Cristo ter se encarnado, de Cristo ter assumido a nossa condição. Ele fez isso porque Deus quer se aproximar do ser humano. Nós é que muitas vezes nos afastamos. Foi interessante porque a semana passada, quando saiu a norma, a determinação de que nossas igrejas deveriam ficar fechadas e as missas deveriam ser privadas, e eu vi um monte de gente se levantando e dizendo que absurdo. Pessoas que muitas vezes, muitas delas que se levantaram, pessoas que já não vinham à missa há muito tempo, pessoas que já esqueceram como é que se entra numa igreja, né? O que tem que fazer quando entra numa igreja, se faz o sinal da cruz, para onde tem que procurar primeiro, porque às vezes a gente esquece, né? Quando a gente vem na igreja, a gente às vezes vem na igreja e acha que está vindo para um clube social. Igreja não é clube social, igreja é casa de oração. Então quando a gente entra na igreja, quando a gente vai em alguma festa, quando a gente vai em determinado lugar, quando a gente vai na casa de alguém, a primeira coisa que a gente faz é cumprimentar o dono da casa. Tem gente que vem na igreja e não cumprimenta o dono da casa. Conversa com todo mundo, com a pastoral da acolhida, com os músicos, com o padre, com quem está ali no banco, mas nunca vai conversar com o dono da casa. Não vai cumprimentar o dono da casa, não vai agradecer por ter as portas da casa abertas para ser acolhido. Então, meus irmãos, esse tempo que nós estamos sem a Eucaristia tem que nos fazer refletir. Qual o real valor que eu estou dando à Eucaristia? Que lugar ocupa a Santa Eucaristia na minha vida, para que eu verdadeiramente dê valor quando eu puder voltar, né? Muitos, provavelmente, quando os órgãos competentes disseram, podem voltar para suas igrejas, podem voltar a fazer seus cultos, suas celebrações, talvez muitos virão agradecer e depois não voltarão mais. Aqui, meus irmãos, é um momento oportuno para nós refletirmos sobre o verdadeiro sentido de dizermos: Cristo se encarnou. Cristo assumiu a nossa fraqueza. Para quê?
para nos dar a verdadeira salvação. Cristo se encarnou para nos santificar. Cristo se encarnou para ser alimento para nós. Que verdadeiramente possamos buscar esse alimento na nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.